Muito bem, estamos na nossa hora, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele nos auxilie, nos amparando no nosso estudo, na compreensão dos ensinos que Hermínio Miranda nos traz, na harmonização das nossas energias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de modo a recebermos o amparo espiritual, podemos auxiliar os necessitados ao nosso redor e também nos mantermos saudáveis. Que a Tua luz, Senhor, permaneça sempre conosco e que possamos permanecer contigo, hoje e sempre. Abençoa todos os lares, envolvendo todos os ambientes na radiância da Tua luz. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Esse estudo, né, só relembrando, não é um estudo básico de doutrina espírita, tá, pessoal? Não é. É um estudo a respeito de reuniões mediúnicas, tá? É um estudo a respeito da teoria e da prática do contato com os espíritos, da doutrinação e na passividade, na psicofonia que a gente chama, né? Quando os médiuns incorporam e tal. Então é um estudo voltado para as pessoas que já têm alguma informação de doutrina espírita, tá? Que conhecem já alguma coisa e que vão adentrar o terreno específico da mediunidade, da reunião mediúnica, certo? Então vamos lá, vamos. Bom dia, Eliana, um abraço, bom dia, Ivanete, sejam todos bem-vindos aí, tá? Nós estamos no capítulo 2. Nós estamos no capítulo 2, as pessoas e falando dos encarnados, certo? Esse é o ponto onde nós paramos aqui. E aí o Hermínio Miranda, no meu livro aqui, a página 56, tá? A minha edição é essa aqui, ó, né? Tem várias edições, é um livrinho um pouco mais novo aí, de outros que existem, né? O meu é a página 56, tá? Então ele estava falando a respeito dos espíritos amigos que nos auxiliam serem aqueles espíritos mais próximos de nós, né? Não são aqueles muito distantes evolutivamente de nós, até porque esses que são muito mais elevados, para eles constituiria até um sacrifício ficar muito perto da gente, né? Porque a gente é tão atrasado ainda que quem fica mais perto da gente são aqueles que aguentam a gente, aqueles que estão mais familiarizados, né, com o nosso modo de viver, embora espíritos que nos auxiliam, que têm uma condição muito boa, né, se nós fizermos por onde atrairmos pessoas que tenham essa condição melhor, né, e termos como companheiros constantes esses que nos querem bem. Mas são esses que têm necessidades ainda com a Terra, têm necessidades com as expiações, ainda com as dificuldades que nós temos também. Então são esses, via de regra, que nos acompanham, que nos auxiliam, né? Não são espíritos muito, muito, muito avançados, não, tá? Ele diz aqui, né? O mesmo princípio opera, aliás, nos fenômenos de efeito físico. A doutrina explica-nos que tais fenômenos são usualmente realizados por espíritos de condição vibratória compatível com a nossa. Né? Então, olha aqui, ó. Que os espíritos que participam das reuniões de efeitos físicos seriam espíritos com uma vibração mais compatível com a nossa. Né? Mais próximos ainda da nossa condição evolutiva. Os espíritos elevados não participam diretamente de tarefas dessa natureza, embora supervisionem cuidadosamente, como se vê em André Luiz.
Na verdade, a gente vê, sim, na obra do André Luiz, a gente vê espíritos bastante elevados participando desses trabalhos. Inclusive, esses trabalhos de atividades, de fenômenos físicos, são trabalhos olhados assim com muito cuidado, né? São trabalhos especiais realizados com a presença de alguns espíritos de uma boa condição, tá? E tem outros mais próximos de nós. Às vezes aquele que vai propriamente se materializar, às vezes não é aquele espírito luminar, pode não ser, pode ser alguém mais próximo de nós, mas aqueles que supervisionam, aqueles que coordenam essas atividades são espíritos de muita luz, tá? Então, realmente a obra do André Luiz nos mostra isso, né? Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante também imperfeito. Não há como fugir de ninguém e isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem e a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições, né? Então, assim, ele está dizendo, como ele já vinha dizendo na semana passada, que o nosso trabalho não será um trabalho de isolacionismo, né? Não será um trabalho de separar as pessoas puras das pessoas impuras, dos pecadores dos não pecadores, não. Essa fase já passou, pessoal. Hoje nós entendemos que nenhum de nós é santo, o bem e o mal está dentro de nós, porque, né, somos nós mesmos que temos ainda as possibilidades dos erros e dos acertos, né? Antigamente, na filosofia maniqueísta, separava-se muito claramente o bem do mal, né? Tem aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. E nós somos sempre do bem, o outro é sempre do mal, né? O que é um grande erro, né? Hoje a gente vê que o bem e o mal estão dentro de nós. Nós temos um lado sombra e temos um lado luz. O problema é que às vezes a sombra prevalece e às vezes a luz prevalece, né? O que é bom. Mas quando a sombra prevalece, a gente tem inúmeros problemas nós temos possibilidade de viver inúmeros problemas, né? Então nós somos esse ainda que traz o bem e o mal dentro de si, né? Continuando aqui, o que enxerga um pouco mais ajuda o cego. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez este disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo. Este um dia no futuro voltará a falar para ensinar e construir. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. E a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros, ou na linguagem evangélica, amar-nos uns aos outros. Não é difícil. E é necessário. E como, né? Então, pessoal, aqui assim, está dizendo, né, que o que enxerga pode amparar o cego. Mas talvez o cego, ele pode dispor de pernas para amparar o coxo, aquele que não anda. Você vê que você tem deficiências, mas você pode amparar alguém com aquilo que você tem, que está funcionando bem, né? Ok? E o coxo, né, ele pode dispor de conhecimentos construtivos que passe para o mudo ou para qualquer outra pessoa. Então, sempre no meio das nossas deficiências, nós temos também as nossas potencialidades. Ninguém há que não possa ajudar alguém, ninguém há que não precise de alguém e que não tenha condições
de servir também, de se doar a alguém. Todos nós temos alguma condição, né? E temos alguma necessidade também, ok? Então, continuando com o Hermínio Miranda, né? Daí a recomendação de vigilância. Não é que tenhamos que nos isolar numa redoma ou numa couraça para nos defender dos párias que nos cercam por toda parte. Será que ainda não descobrimos que somos párias também? A vigilância é para que fiquemos apenas com os males que nos afligem intimamente e façamos um esforço muito grande para nos livrarmos deles. Ai de nós, porém, se as deficiências que carregamos somarmos as que recebemos por contágio espiritual. Então veja bem, aqui o que quer dizer, né? Bom dia, Celina, bom dia, Marta, Oswaldo, Fernanda. Um grande abraço, tá, pessoal? O que ele quer dizer aqui? Os párias, né? Os párias seriam aqueles, dentro das castas da Índia, né? Seriam aqueles mais desprezados, né? Aqueles considerados mais inferiores dentro dessas castas, desses grupos na Índia, né? Porque a Índia é dividida em castas, né? É uma divisão espiritual em que o social ele acaba refletindo uma divisão espiritual, conforme a evolução presumida, né? Hipotética aí, né? De cada grupo, né? Os brahmanes, os párias e alguns outros grupos, né? E aí ele diz, nós somos párias também, todos nós somos párias, né? Todos nós somos aqueles que ainda trazem uma certa inferioridade. Ele não quer dizer que os párias realmente são inferiores aos outros, essencialmente, né? Mas quer dizer que todos nós somos seres ainda necessitados e necessitamos de ajuda e podemos também ajudar, né? Não existe essa divisão exatamente, né, como foi feito na Índia, lá das castas, né? A gente sabe dentro da doutrina espírita que existe a escala espírita ou a escala evolutiva dos espíritos, né, conforme a condição que eles já conquistaram evolutivamente, mas estamos todos nós aí misturados, conforme a nossa evolução maior ou menor, nós estamos todos aí misturados nas famílias, nas instituições. A gente vê aqui na Terra espíritos de muita luz reencarnados em meio a pessoas muito necessitadas, né? Ou espírito muito necessitado, reencarnado em meio de pessoas evolutivamente melhores. A gente vê essas misturas. Aqui na Terra é possível isso, né? No plano espiritual é mais difícil. No plano espiritual, o maior pode vir ao menor. O menor não tem como ir ao maior no plano espiritual. Conforme a vibração de cada um, né? Lá no plano espiritual, o maior pode descer das regiões sombrias, mas aquele que está na região sombria, ele não tem condição de improvisar uma ida às regiões superiores, né? Ele não pode improvisar isso. Ele pode, se ele se arrepender dos erros cometidos, se elevar o pensamento, né, e sinceramente pedir ajuda, ele vai receber ajuda espiritual. A hora que ele fizer isso, ele vai receber ajuda espiritual. Mas não será de improviso, será por uma abertura real, uma mudança real de vibração, né? Não será... Aí não tem o famoso QI aqui na Terra, né? Quem indique, né? Não é por aí, né? A pessoa tem que realmente se abrir à ajuda e tem que haver uma mudança real, substantiva da nossa vibração, senão a gente não consegue acessar as frequências mais elevadas. Aqui na Terra não, aqui na Terra mistura tudo, mistura espírito evoluído, espírito não evoluído. Nossa vida aqui na Terra é uma mistureira danada.
E isso que faz da Terra uma experiência tão especial, tão interessante para muitos de nós, né, que necessitamos ainda, podemos ter a companhia de seres de muita luz perto de nós. Às vezes até sem merecermos, né, mas por necessitarmos. Uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, né, um professor, alguém que nos ajude na nossa caminhada, né, que pode servir de um referencial para mim, que pode me dar o apoio nas horas de necessidade. Às vezes é essa pessoa de uma condição diferenciada, né? E que a misericórdia divina nos permite conviver aqui na Terra e aproveitar da sua companhia, às vezes durante alguns anos, às vezes durante a vida inteira. Mas aí quando vem a morte, aí é a hora da verdade. Aí se eu conquistei uma determinada condição evolutiva, eu vou para uma região diferenciada. Se eu não conquistei, eu vou para a região compatível ao meu nível evolutivo, né? A Fernanda Coelho colocou: essas misturas se devem como forma de melhora evolutiva daqueles que estão em baixo nível espiritual. Exatamente, né, Fernanda? Aqui na Terra é uma bênção essa possibilidade. Faz com que espíritos que estavam afastados durante séculos, porque não conseguiam ter contato, porque espiritualmente não era possível esse contato, porque o ser mais atrasado não conseguia ver a sua mãe de uma condição evolutiva muito superior, ela tentava se aproximar, ele não sentia, ele não percebia, né? Aí vamos reencarnar, consegue fazer esse espírito reencarnar. Aí aqui na Terra a mãe está lá com o seu filho no colo, né? Essa mulher de uma condição mais evoluída e esse filho de uma condição de maior necessidade, né? Então ela vai poder ajudá-lo durante às vezes uma vida inteira, dando conselhos, né? Incutindo bons hábitos. Tudo isso é muito importante, né? É uma bênção isso, né? Hoje eu estou com meu chazinho de camomila. Então vamos ver daqui, a Ivanete colocou: acredito que todos podem auxiliar uns aos outros, cada um dentro de suas limitações, pois a deficiência é no corpo e não em nossos corações. O Criador nos capacitou de amor, cabe-nos amar ao próximo assim como gostaríamos de ser amados. Exatamente, Ivanete, né? Todos nós temos essa condição, né? Mesmo quem tem alguma dificuldade física, pode ajudar psicologicamente algum outro, né? Até as pessoas que estão acamadas, estão doentes, até, né, doentes terminais, às vezes podem ajudar aos outros. Elas ajudam fornecendo exemplos de paciência, exemplos de resignação, exemplos de confiança, né? Sem açúcar, Wanda. Esses chazinhos sempre sem açúcar. Cidreira, erva doce, camomila, melissa, né? Cidreira, né? É que tem um capim cidreira também. Mas sempre sem açúcar. Tá? A Wanda colocou: verdade, a Terra tão linda colhe todos nós, cada um na sua condição. É isso mesmo, não é? É uma bênção, né? Então nós temos que aproveitar, valorizar as experiências que temos, né? Aproveitar essas possibilidades aí que nós usufruímos aqui na Terra, né? Que é tão importante para a nossa evolução, né? Então, continuando, ele diz aqui, né, que a gente tem que ficar com as dificuldades que a gente já tem e tentar saná-las, né? Porque ele está dizendo assim, olha, ao mesmo tempo que nós não somos seres puros para nos isolarmos dos outros, não. Nós temos que viver em sociedade e tal. Junto à necessidade, junto a todas as pessoas que, de algum modo, compartilham conosco a experiência material. Mas um certo cuidado, né? Um certo cuidado nos ambientes que costumamos frequentar, né? As pessoas com as quais costumamos conviver e façamos dessa convivência um hábito, o cuidado com isso, né? Tem uma situação do Chico Xavier, que tinha uma certa família lá,
que era uma família assim meio problemática e bastante problemática e inclusive mal vista na cidade lá onde o Chico morava e tal. E o Chico criou um certo vínculo ali com eles, uma relação ali mais próxima e começou a frequentar costumeiramente a casa lá da dita família, né? E todo mundo, Chico, olha, cuidado, não fica muito indo lá não. Esse pessoal aí não é fácil e tal, né? E o Chico, a exemplo de Jesus que frequentava casas de publicanos, pescadores, né? Ladrões, prostitutas, ele tinha contato com pessoas de todo tipo, né? Mas o grupo habitual dele era o grupo dos discípulos, das pessoas que ele tinha maior convivência, Jesus, né? E Chico Xavier, ele começou a frequentar bastante ali essa casa, essa família, e as pessoas, Chico, cuidado, esse pessoal aí é perigoso, né? O pessoal começou a pedir para o Chico tomar cuidado, né? E o Chico achava estranho aquilo, porque ele, né, gostava muito do pessoal e tal. Aí o Emmanuel apareceu para ele. Ele falou: ô Emmanuel, você acha que eu não posso ir lá, né, na casa dessas pessoas, não posso frequentar, né? Aí o Emmanuel falou assim: ó, Chico, a questão não é se você não pode ir lá, a questão é se você consegue sair de lá. Porque tem certas situações que a gente vai se envolvendo em certas vibrações, às vezes até muito envolventes, assim, sabe? Tem certos grupos, tem certas vibrações que a gente vai se envolvendo de uma tal forma e tem um tal ambiente espiritual específico ali de necessidade, que a gente vai devagarzinho ali passando a fazer parte daquilo e daqui a pouco a gente está tão envolvido ali que não consegue nem sair mais daquela situação, né? Então o Emmanuel, de uma forma sutil, falou: a questão não é se você não consegue, se você não pode ir lá, a questão é se você consegue sair de lá. Tem situações que não parecem a princípio tão complicadas, mas é porque a gente não vê espiritualmente a situação, né? Você não enxerga, às vezes, se você não é médium. E o Chico é médium, né? É um médium maravilhoso aí. Mas tem certas situações que às vezes ele também não percebia, na ingenuidade dele, na pureza dele. Então, às vezes ele não percebia também, né? Então, o Hermínio Miranda só nos está chamando a atenção para a prudência, tá? Para a prudência, para o cuidado que todos devemos ter, não fazermos de certos ambientes e a convivência com determinadas pessoas o nosso hábito costumeiro, não fazer disso o nosso, né, o nosso ponto de equilíbrio. Não, o ponto de equilíbrio tem que ser aquilo que auxilia nós termos as melhores condições para ajudarmos, para mantermos-nos bem e podermos ajudar. Tá? Então, determinados ambientes e determinadas convivências, nós não conseguimos nos equilibrar nesse campo, né? Então, o primeiro cuidado é aquilo que nos faça ficar bem e nos dê condição para ajudar efetivamente. Se alguma coisa começa a ser motivo de escândalo para nós, começa a nos debilitar, começa a nos depreciar espiritualmente, moralmente, mentalmente, né? Nós precisamos tomar cuidado, tá? Porque, inclusive, Jesus ele falou assim: olha, não temei aquele que pode matar o corpo, temei aquele que pode vos rebaixar a alma e vos fazer lançar no fogo do inferno lá, né? Conforme nas regiões inferiores, né? Então, não temer aquele que mata o corpo, porque aquele que mata o corpo, muitas vezes, ele não atinge a alma, ele faz mal para a nossa saúde física, né? E pode até tirar a nossa vida, mas não prejudica a nossa alma. Pior é aquele que rebaixa a alma, é aquele que nos induz sutilmente
para o erro, para a queda moral. Esse a gente precisa tomar cuidado, né? Esse é o mais perigoso, tá? Ok. Ok. Então vamos lá, vamos continuar, né? Então ele fala, olha, ai de nós, porém, se as deficiências que carregamos somarmos as que recebemos por contágio espiritual, entre aspas, né? Isto se dará certamente se, em vez de cuidarmos, por exemplo, de aniquilar a nossa arrogância, passarmos a imitar a avareza do irmão que se segue ao nosso lado, ou a irresponsabilidade de outro, ou o egoísmo de um terceiro. É nesse sentido que deve funcionar o mecanismo de advertência. Já bastam as nossas mazelas. Para que captar outras que infelicitam os companheiros de jornada? Né? Então é aquele cuidado que nós podemos e devemos ter com as nossas condições espirituais, né? A Fernanda colocou, né? Pessoas fazem necessário afastamento, mas isso não seria uma forma de negar a caridade àquele irmão? Depende de qual irmão, e depende da nossa condição, e depende como nós possamos ajudá-lo, tá, Fernanda? É que nessa sua pergunta a gente poderia encontrar várias possibilidades diferentes, várias configurações diferentes, tá? Teríamos que entrar no caso a caso, teríamos que analisar em cada caso, tá? Em termos gerais, a gente fala assim, olha, eu tenho uma necessidade, vamos ajudar essa necessidade, ok. Mas no caso a caso, a gente tem que olhar qual é a necessidade, quais são as necessidades. Eu tenho condição de ajudar aquelas necessidades? Né? Eu tenho estrutura. Por exemplo, eu já fiz bastante trabalho de ir às casas, fazer evangelho, fazer prece, levava o violãozinho, tocava, né? Fazer um estudo do evangelho, implantar o evangelho no lar, nas casas, a pessoa doente, né? Velhinhos acamados, tal. São coisas que a gente já fez bastante. Só que esse é um trabalho, por exemplo, é um trabalho meio complicado. Por quê? Porque não é todo mundo que tem estrutura para ir em determinadas casas. Às vezes você pega uma pessoa que vai com a gente assim, ajudar, e a pessoa não está bem estruturada emocionalmente, espiritualmente. Às vezes a gente vai numa casa que está muito desestruturado o ambiente espiritual da casa. A gente ajudar dentro do centro é uma coisa mais fácil. Mas você ir no local da necessidade espiritual, ao mesmo tempo material, moral, né? Um monte de necessidades. Se a pessoa não está bem estruturada, ela se desequilibra mais ainda, entendeu? Não obstante ela tenha boa vontade, não obstante ela tenha intenção de ajudar, mas tem certas pessoas que ainda não estão em condição desse tipo específico de trabalho, entendeu? Só como exemplo, assim, para ficar mais didático para vocês, tá? Então aí no caso não se trata de a questão de negar o auxílio, né? De faltar com a caridade. Se trata de achar como ajudar. Às vezes, para certas pessoas, não é indo na casa do necessitado, é orar de longe pelo necessitado, entendeu? Ou ajudá-lo quando ele vai na casa espírita, aplicando passe, ou alguma outra coisa que possa ser pensada, tá? Você entende? Então, aí difere o como ajudar da minha condição e qual é o problema específico que a pessoa está passando. Tá? É que às vezes a gente tenta generalizar muito tudo e a gente coloca tudo no mesmo pacote, né? Só que são coisas diferentes, tá? São situações diferentes, são condições de ajudar diferentes e são necessidades diferentes também, certo? A pessoa, principalmente no campo espiritual, a gente vê se a pessoa vai se aventurar a ajudar outros sem ajudar-se a si mesma, sem tomar os devidos cuidados,
por melhor intencionada que ela seja, ela acaba se complicando. Por isso que o discernimento tem que acompanhar a nossa boa vontade, né? Porque a gente perceber em que a gente dá conta e o que a gente não dá conta, né? Tem certas situações, por exemplo, que eu não dou conta, né? E quando eu percebo que são essas situações, eu já tomo os meus cuidados, porque eu sei que certas coisas eu não dou conta. Outras eu vou lá ajudar, entendeu? Então, tem certas situações, por exemplo, às vezes a pessoa, a madrugada lá, oi, tem uma pessoa que está incorporada lá, Alexandre, vem aqui na casa, que a pessoa está tomada lá, está incorporada, o espírito começou a... Aí eu já pergunto a pessoa, escuta, a pessoa bebeu? A pessoa bebeu bebida alcoólica? Usou droga? Aí fala, ele bebeu algumas garrafinhas de cerveja. Eu falo, ixi, pode esquecer. Porque você não tem santo que tire os espíritos dela agora. Né? Estou brincando, mas encerra uma realidade. Né? Eu já lidei com casos que no caso da pessoa estar alcoolizada ou drogada, sim, está incorporada, está sofrendo influência espiritual, está um monte de coisa. Só que por efeito do álcool, por efeito da droga, você tenta de tudo ali e não consegue. Tá? Porque a pessoa está absolutamente controlada, até por ter dos seus centros cerebrais, sistema nervoso debilitado em função da droga depressora, do álcool, né? Então, ela se vê impossibilitada dela assumir o controle. Então, por mais que você tente ajudar espiritualmente ali, a pessoa está sob efeito químico que dificulta muito o processo. Eu sei que isso eu não dou conta, entendeu? E aí eu sugiro, olha, então faz o seguinte, né? Pede para alguém aí aplicar uma injeção, dá um sossega-leão na pessoa aí, né? Espera um pouco acalmar, passar um pouco o efeito do álcool e tal, porque nesse estado não há o que fazer, entendeu? A não ser usar também um meio químico para acalmar a pessoa, né? Para conter a pessoa de alguma forma. Tá? Então são coisas que a experiência vai demonstrando para a gente. Né? É falta de caridade? Não. Mas é que você sabe como ajudar e o que não funciona. Tá? Então aí são situações específicas que a gente vai aprendendo. Tá? A Eliana colocou, e lá tinha casas e fazíamos evangelho, mas nem todos aceitavam. Foram 18 anos até que lá mandaram as... eu não entendi a Eliana, você desculpa, mandaram as regras do lugar, do governo, não entendi. A Marinês, o passe pode ser aplicado quando a pessoa está dormindo? Sim, pode sim, Marinês, pode, tá? Muitas mulheres acabam ajudando seus maridos, né? O marido está lá com dificuldade, está apreensivo, está ansioso, está... E a mulher começa a lhe ajudar, né? Às vezes o marido está dormindo, né? E aí a mulher faz uma prece, aplica um passe, né? Ajuda sim, tá? Então não é fácil, viu, pessoal? A gente precisa adquirir experiência, né? Discernimento, cuidados, né? Prudência, junto com o amor, né? Junto com a dedicação de ajudar, né? Mas não dispensa o discernimento e a prudência, né? Certo? Ok? Então vamos continuar aqui, temos mais um tempinho. Estas recomendações e sugestões nada têm de puramente teórico ou acadêmicas. São essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Os espíritos trazidos às reuniões para tratamento apresentam-se hostis, agressivos, irônicos. Que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Com frequência enorme são inteligentes e mais bem informados do que nós, encarnados. Geralmente são trazidos
porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Tá? Então, nós nos dedicamos à desobsessão, que seria o processo de auxiliar aquele que está obsediado a sair da obsessão, ou seja, aquele que está perturbado pela ação nociva de espíritos infelizes, né? Ajudar a sair desse processo de influenciação, ok? Só que esse é um processo assim que quem participa, quem ajuda em trabalhos de desobsessão, cada caso que nos chega, cada pessoa que nos solicita auxílio na casa espírita ou fora da casa, mas que chega até o nosso grupo o pedido de ajuda, é um grupo, são pessoas que estão necessitadas e às vezes em torno de uma pessoa você tem dezenas ou centenas de espíritos em torno dela. Tem casos que apenas é um ou outro espírito que está influenciando ela, mas tem outros que são dezenas de espíritos, outros são centenas de espíritos, para quem ela já fez mal no passado. Às vezes se foi uma pessoa de autoridade no passado, responsável por guerras, responsável por escravidão, responsável participante na Inquisição, na noite de São Bartolomeu. Aí, pessoal, não faltam guerras, não faltam assassinatos terríveis, não falta. A nossa história está repleta de seres que se comprometeram muito, tá? Na agressividade e assim vai. Então hoje nós temos pessoas que às vezes nos procuram que estão muito envoltas com grupos de espíritos perversos, grupos de espíritos levianos, grupos de espíritos que querem destruir a pessoa. Quando nós nos arvoramos em ajudar, quando nós nos dispomos a ajudar, esses grupos de espíritos que estão tentando prejudicar a pessoa, eles avançam sobre nós. Tá? Eles avançam sobre nós. E só não nos destroem, só não acabam com a gente também, por quê? Porque nós que participamos desses grupos mediúnicos, acabamos tendo um auxílio também muito especial. Acabamos tendo uma ajuda também adicional, muito grande. Só que só essa ajuda não adianta. Eu preciso me ajudar, através da oração, através da leitura elevada, da conduta reta. Isso me dá proteção para eu poder ajudar essas pessoas necessitadas e me manter bem. Se eu me descuido, né, eu posso estar propenso, sujeito a sofrer a ação prejudicial, lamentável desses grupos que eu estou mexendo, vamos dizer assim. Então é algo muito sério, né? Que nós não podemos ser ingênuos, né, de subestimar esses espíritos. Embora tenhamos que ser destemidos, como diz Hermínio Miranda, né? Nós temos que ser destemidos, nós temos que ser confiantes, fervorosos, né? Amorosos, entender que o bem ele tem mais força do que o mal. Só que eu preciso tomar os meus cuidados para me manter bem. Né? Essa que é a questão, tá? Então, são espíritos, né? Esses que a gente acaba mexendo, esses que a gente acaba... E nós não queremos fazer mal a esses espíritos, tá? Nós queremos ajudar o encarnado, mas também e principalmente ajudarmos aos necessitados. Porque esses que estão em torno entre aspas, da vítima da obsessão, esses foram as vítimas do passado. Aquele que está sofrendo e que a gente acha que a pessoa é a vítima, esse é que foi o algoz do passado. Tá? O encarnado que está ali sofrendo, né? Passando por inúmeras dificuldades, a gente fica penalizado com as dificuldades, tudo. Mas aí quando a gente vai conversar com os espíritos, fala, mas hoje ele se faz de coitadinho, hoje ele se faz de vítima, ele acha que está sofrendo e não está sofrendo nada.
O que está passando é muito pouco diante do que ele fez a gente passar. Acabou com a minha família, não vou nem falar aqui as coisas, mas, né? Ele fez e aprontou, e agora está aí como se fosse um coitadinho, agora está aí como se fosse vítima. E todo mundo bajulando, todo mundo ajudando, não sei o quê. Né? Por isso que a gente precisa entender que os mais importantes, inclusive, nesse processo, não são os encarnados, são aqueles que sofreram a ação danosa daquele que hoje está encarnado. Né? Esses são os que mais necessitam de ajuda, são os que mais sofrem, né? E ainda não perdoaram, então eles precisam de muita ajuda. Tá? Certo? A Fernanda colocou, pode haver um processo de obsessão mútua entre vivo e espírito? Fernanda, a obsessão, ela é esse processo mútuo, né? É uma simbiose, é uma ligação mental, emocional, vibratória, que já tem essa mutualidade aí, né? Já é um processo de dupla via, em que você tem o cobrador e o devedor, né? Então, o cobrador, ele vem cheio de raiva, cheio de... E o devedor, ele vem com a culpa, que no fundo ele sabe que ele tem. E aí ele aceita de uma forma indevida, né, toda ação prejudicial do seu hospedeiro, do seu hóspede, né, na verdade, né? O hospedeiro é o que recebe a influência, né? Então acaba sendo uma parasitose aí, é como se fosse um parasita que, né, que se aproveita das nossas forças, mas é uma relação de débito-cobrança, tá? Então o espírito só consegue nos influenciar porque ele encontra culpa em nós e às vezes a gente enfraquecido nos nossos hábitos, na nossa força moral. Por isso que nós temos que nos manter bem no presente. Ah, mas você errou no passado. Se você prejudicou esses espíritos, tá? Se eu prejudiquei, eu preciso ficar bem para eu poder pagar a eles, ajudá-los de alguma forma. Entrando na obsessão propriamente, eu não consigo ajudá-los, tá? Eu preciso me subtrair da obsessão, né? Com toda a dificuldade que existe nesse processo, mas eu preciso me esforçar para me ajudar e ajudá-los também, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estruturar, né? Dentro da mente, no sentimento, nos hábitos, no conhecimento. Tá? Eu posso sofrer perseguição espiritual, porque eu prejudiquei muita gente, mas eu não preciso entrar propriamente em obsessão. Eu posso sofrer pressão espiritual, perseguição espiritual. Mas se eu vou entrar ou não, aí vai depender do quanto eu me fortaleço ou não. Se eu me descuido, facilmente eu entro e fico um verdadeiro obsediado o tempo todo. Tá? Ok. A Arali colocou aqui, por isso muitas das vezes os espíritos querem falar de nossos comportamentos. Por isso a importância da conduta, né? Exatamente, né? O mais comum são esses espíritos falarem assim, olha, essa pessoa, você acha que ele mudou? Continua o mesmo, né? Essa pessoa continua o mesmo vigarista, mesmo canalha, né? Usando de palavras mais amenas, né? Mas ele continua a mesma pessoa, né? E acompanha a pessoa. Então, o que mais convence os espíritos com o tempo é a nossa mudança de conduta. A maior desobsessão, de fato, é a que parte de nós mesmos, é a que parte da mudança da nossa conduta, a mudança dos nossos atos, a gente começa a ser mais caridoso. Uma vez, um espírito que estava muito ferrenho, porque tinha sofrido muito na escravidão, e uma pessoa que a gente atende que está encarnado, né? E aí, atendo muitos espíritos ligados à escravidão, ligados a essa pessoa, aí um desses espíritos conversando comigo falou assim, olha, eu só não entendi uma coisa.
Eu falei, o que foi que você não entendeu? Outro dia eu estava com essa pessoa, que estava obsediando ela, né? Essa pessoa. E essa pessoa foi e ajudou uma mulher negra que estava na rua, estava precisando de ajuda, deu dinheiro, levou no médico, né? Depois levou para casa, abraçou a mulher, porque essa pessoa nunca fez isso, era dona de escravos, né? Então, isso provocou uma confusão na cabeça do obsessor, né? Vamos chamar assim, né? Porque ele estava acostumado a ver na pessoa que ele estava obsediando, né? Aquele dono de escravos do passado que maltratava, que punia, e aí de repente ele viu fazendo um ato de caridade para uma senhora negra que estava na rua, né? E levou para casa e abraçou, e levou. Ele não estava entendendo mais nada, né? Mas olha como é importante, porque inclusive isso abriu possibilidade para ajudar esse espírito. Eu falei, então, você está vendo, meu irmão? É que a pessoa não é mais a mesma pessoa do passado. Você está vendo como mudou já, como já quer fazer o bem hoje, né? Sente piedade das pessoas. Então é assim. Isso é o que dá embasamento para as verdadeiras mudanças no processo obsessivo. É isso que dá embasamento. É a atitude do encarnado que está sendo obsediado. À medida que ele vai mudando de comportamento, e isso o Espiritismo ajuda muito, né? Porque o Evangelho, as palestras, né? Vão ajudando na reforma moral do paciente obsediado, né? E aí ele mudando moralmente, mudando hábitos, mudando atitudes, comportamentos e tal, vai diminuindo o ímpeto dos seus obsessores. Porque eles vão vendo que a pessoa hoje ela é diferente mesmo, ela não é mais a mesma pessoa do passado. Né? E ela merece uma oportunidade. Eles vão se cansando e vendo que vai perdendo o sentido da obsessão. Né? Muitos falam assim, eu não vou deixar ele fazer com mais ninguém o que ele fez comigo. Eu vou prejudicá-lo, eu vou matá-lo, eu vou tirá-lo aí da terra para ele não prejudicar mais pessoas, como ele prejudicou a gente. Porque no pensamento deles, a gente é a mesma pessoa e a gente vai prejudicar novamente muitas pessoas. Então eles querem fazer um bem, livrando a terra da nossa presença, vamos dizer assim. Né? Mas aí quando ele vê que a gente está mudando e a gente está fazendo o bem ao invés de fazer o mal, aí eles vão diminuindo o ímpeto deles de nos influenciar. Tá? Essa é uma das questões. Né? Existem várias questões implícitas aí, né? Existem várias questões, certo? Então, continuando aqui mais um pouco, né? E olha, eles não são espíritos ignorantes, tá? Lógico que alguns demonstram uma precariedade maior em termos de formação cultural, conhecimento, consciência até, tá? Mas muitos e muitos são muito inteligentes, pessoal. Espíritos com uma vivência, com uma experiência, com uma capacidade de raciocínio espantosa, tá? Então nós não podemos ser ingênuos no nosso contato com eles. Nós vamos conversar aqui durante todo o livro, aqui técnicas do diálogo fraterno com esses irmãos necessitados, né? Sejam eles mais inteligentes ou menos, mais conhecedores ou menos, existem técnicas específicas que nós vamos conversar aqui, tá? Coisas que funcionam para cada caso, que ajudam, são mais eficazes para cada caso, tá? Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Então os espíritos amigos vão trazendo eles carinhosamente, amorosamente, não existe agressão, tá? Isso não é próprio dos espíritos superiores, tá? Eles não trabalham na base da agressão, da violência, de forma alguma. Esse processo é todo amoroso. Existe a firmeza, sim, a decisão, né?
Mas isso tudo é com muito amor. Então eles são trazidos amorosamente à reunião mediúnica, só que eles estão enraivecidos, eles estão contrariados, né? Mas são trazidos aqueles que estão mais propensos à ajuda. Aqueles que estão absolutamente impermeáveis à ajuda e não existe possibilidade ainda de ajudá-los. Os espíritos amigos sabem quais são esses casos que não têm preparo ainda para ser ajudados, porque eles vão acompanhando cada um deles, embora de forma invisível, mas eles vão acompanhando, eles vão vendo o progresso de cada um deles, se cansando de fazer o mal, já estando desanimados desse tipo de vida, ou com saudades de determinado parente que há muito tempo não vê, um filho, uma esposa, uma mãe, um pai. Então eles vão vendo qual é o progresso que aquele espírito vai tendo para chegar ao ponto de levarem a uma reunião mediúnica. Não quer dizer que na reunião mediúnica só vai ter espírito propenso a receber ajuda. Poderão aparecer espíritos, inclusive às vezes até por um certo descuido dos médiuns, ou por uma necessidade imediata mesmo de conversar para atenuar um pouco a condição do espírito, que eles também não vão ter condição de receber ajuda. Tá? Mas que vai ser um primeiro contato, vai ser um primeiro diálogo, para com o tempo, às vezes a gente precisa conversar várias vezes com o mesmo espírito, para que a gente possa conseguir alguma coisa com ele, né? Porque você precisa criar algum vínculo, às vezes, com o espírito necessitado. Tá? É como se fosse uma terapia, que devagarzinho você vai conversando, vai demonstrando que você não quer o mal da pessoa, que você está junto ali, quer ajudar, né? Aí vai surgindo uma empatia. Aí o espírito, de repente, ao longo das sessões, né, das conversas que a gente tem com ele, ele vai se abrindo um pouco mais, ele vai falando um pouco mais das dificuldades que ele passou. E aí, devagarzinho, eu tenho casos muito interessantes que eu lidei ao longo do tempo, que foi bem assim. Né? Aí ele vai criando alguma confiança, né? Até ele aceitar a ajuda. Né? E frequentemente tem a ver com aceitar uma próxima encarnação. Porque muitos desses mais revoltados, eles não querem nem pensar em reencarnar. Só que é o que eles mais necessitam, né? É começar a preparar já o retorno deles. Só que eles não querem pensar nessa possibilidade. Eles querem continuar vivendo no plano espiritual, livres, entre aspas, né? Fazendo o que querem, como se pudessem estar à margem da lei. Ninguém pode estar à margem da lei. Mas eles ficam ali nessa atitude ainda meio que à margem da lei, se esquivando da possibilidade de reencarnar, enquanto podem. Né? Mas sempre chega a hora que esses irmãos acabam aceitando a reencarnação e a ajuda, né? Tá? Certo? Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever, como eu estava falando. Então eles chegam impetuosos, chegam, né, agressivos, irônicos e dispostos, determinados a continuarem a fazer o que estão fazendo. Então falam, vocês não vão me tirar de lá, eu não vou sair de perto da pessoa, eu não vou parar de perturbá-la, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vocês vão ver, né? E nos desafia, e é assim, a atitude psicológica desse tipo de espírito é essa, tá? A de determinação ali, muitas vezes, no fundo, ele já está cansado disso tudo, o que ele mais queria é poder confiar em nós, o que ele mais queria é poder sair dessa vida e retornar para os braços daqueles que o amam. No fundo. Mas até a gente chegar nesse fundo aí, vai tempo, pessoal. Né? Você tem que vencer inúmeras resistências, demonstrar que você é uma pessoa confiável. Aí é um processo longo em que ele vai nos testar muito. E ao mesmo tempo em que ele, no fundo, ele necessita, ele vai nos agredir muito ainda, vai nos afrontar muito ainda, até que ele perceba que nós somos alguém que ele pode confiar.
E que aquilo que a gente está falando tem a força moral e tem o lastro do nosso comportamento, né? Então ele vê a coerência entre o que a gente está falando para ele e a nossa conduta. Então ele vai se convencendo devagarzinho. É um processo que tem que ter como base a veracidade das nossas vidas, a veracidade do nosso comportamento, do nosso modo de pensar e de agir. Tá? E isso é o que vai dando a nossa força moral e a nossa capacidade de ajudá-lo. Tá? A Lidiane, um espírito pode ser obrigado a reencarnar? De certo modo, sim, Lidiane. De certo modo, sim, são as reencarnações compulsórias. Tá? São as reencarnações compulsórias. Aí você tem uma gama, teríamos que fazer um estudo assim, bastante de classificação de vários tipos de reencarnação, vários tipos de casos, assim, né, para a gente explicar melhor, que não vai caber aqui agora. Mas em termos gerais, sim. Muitos espíritos estavam em processos de vingança, em processos de rebeldia e tal, mas no fundo já estavam demonstrando alguma possibilidade de mudança, tá? Então os espíritos amigos, percebendo isso, às vezes através de uma doutrinação na reunião mediúnica, de uma aproximação de espírito familiar, às vezes até no plano espiritual mesmo, não precisa nem ser na reunião mediúnica, né? Eles permitem que a gente faça na reunião mediúnica para a gente aprender também e para a gente exercitar o amor, o conhecimento e o contato com a espiritualidade. É muito mais um benefício para nós do que propriamente uma necessidade para os espíritos amigos, tá? Mas, então, eles percebem um pouquinho de abertura que esse espírito está dando e aproveitam esse momento de abertura e, através da magnetização, induzem o espírito ao sono, tá? E a partir dali inicia-se uma preparação para entrar na vida material, praticamente dormindo já, em que eles vão, né? Frequentemente, quando fazem esse procedimento, é porque já tem tudo preparado já para uma próxima reencarnação. Já tem as pessoas já, o que vai ser pai e mãe, já tem as coisas mais organizadas para que possa, então, recolocá-lo na vida material, para que ele possa sair daquela condição de maior necessidade que ele estava. Tá? Isso acontece aos montes todos os dias, aos milhares todos os dias, pessoal. Tá? São as reencarnações compulsórias. Elas são menos proveitosas do que as reencarnações bastante programadas pelo próprio beneficiário da reencarnação, né? Quando ele faz isso conscientemente, quando ele se prepara conscientemente, quando ele ajuda no planejamento, inclusive, quando ele aceita, quando ele estuda e se prepara para entrar na vida material, isso é mais proveitoso, isso é mais interessante. Mas na falta disso, até porque ele não demonstrou condição de fazer esse processo, aí usa-se um remédio drástico que tem também traz um grande benefício também, tá? Traz um grande benefício para ele. É um remédio mais drástico, mas é um remédio, né? É aquele sossega-leão que eu estava falando agora há pouco, que é o benefício que a gente tem, tá? Eu já participei de reencarnação de espírito que absolutamente não queria reencarnar, lutou a gravidez toda para não reencarnar enquanto ele pôde. Surgia vários problemas no útero materno, vários problemas de dores, colocando em risco a gestação, mas nós conseguimos. Né? Ajuda espiritual, ajuda material, nós conseguimos. E hoje a criança está aí saudável, está aí com possibilidades de evoluir um pouco, de se melhorar. Então, né, é muito interessante, é uma bênção, né? A reencarnação é algo extraordinário, né? Que nós não temos a dimensão ainda da importância disso. Só com o tempo que a gente vai perceber. Ok, Luciana. Ela não vai poder acompanhar, né? Tá certo.
Pessoal, já estamos na nossa hora, nós vamos dar uma paradinha aqui então. Semana que vem a gente retoma o assunto, a gente continua, né? Mas é um assunto realmente palpitante, né? E que nós vamos falando meio por cima, até porque cada coisa que a gente está entrando, a gente precisaria desenvolver muito, só que nós temos um plano geral do estudo aí do livro, né? Nós não podemos abrir demais. Mas vamos agradecer então a Jesus por mais essa oportunidade, né? Mais essa chance que estamos tendo de angariar informações, ao mesmo tempo em que somos tratados, sim, durante esses minutos, porque elevamos o pensamento, elevamos o nível de compreensão, nos abrimos à influência superior. E aquelas presenças que estão conosco vão aprendendo também, vão refletindo e vão sendo amparadas também. Então existem alguns livramentos, algumas libertações que ocorrem durante esses estudos, por misericórdia de Deus agindo na nossa vida, a providência divina nos amparando, de modo que nós possamos seguir a nossa vida com mais saúde, com mais equilíbrio mental e emocional. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por todo o amparo que recebemos e que possamos, cada dia, fazermos por onde nos libertarmos do mal para vivermos todo o bem possível. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, então um abraço, tá? Fiquem com Deus e até o próximo estudo, né? Lembrando que quarta-feira nós temos o Amor Imbatível Amor. Amanhã, né, às 20 horas, nós temos o Amor Imbatível Amor. Tá bom? Então um abração, até mais. Fiquem com Deus.